Olá, irmãos e amigos, seguidores do canal Acorda e Desperta. Romanos capítulo 10, versículo 13. Devemos clamar a quem, irmãos? De acordo com esse texto. Ao Senhor ou a Jeová? Vamos dar aqui uma resposta para aqueles que deturpam a palavra de Deus. Sim, porque opositores das testemunhas de Jeová, ou mesmo os inocentes seguidores destes que não têm um conhecimento profundo da palavra de Jeová, têm atacado a tradução do Novo Mundo, por esta verter o texto que eu citei aqui, de Romanos 10, 13, com o nome de Jeová e não o nome do Senhor. Alegam que essa tradução é equivocada e deturpada. Vou citar aqui o argumento que eles usam, os opositores, Olha o que diz o verso 9 de Romanos 13, na própria tradução do Novo Mundo. Pois se declararem publicamente essa palavra na tua própria boca, que Jesus é o Senhor, e no teu coração exerceres fé que Deus o levantou dentre os mortos, serás salvo. Então, invocar o nome do Senhor é invocar a Jesus Cristo e aceitar a Cristo como Salvador e Deus. É o que eles dizem, os opositores, que criticam a tradução do Novo Mundo. Mas, irmãos, vejamos o que o texto de Romanos 10, do referido versículo 9 ao 13, diz. Porque se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois é com o coração que se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: ninguém que nele crê será confundido. Porquanto não há distinção entre judeu e grego, porque o mesmo Senhor o é de todos, rico para com todos os que o invocam. Por quê? Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Almeida atualizada. A explicação de tais opositores da verdade, irmãos, revela uma grandiosa desinformação. A primeira coisa que devemos ter em mente é que estes se esquecem de mencionar que essa passagem de Romanos, capítulo 10, versículo 13, é uma citação das escrituras hebraicas pelo apóstolo Paulo. Em outras palavras, ao escrever Romanos capítulo 10, versículo 13, o apóstolo Paulo citou a Bíblia que ele tinha naquela época. Bem, então vamos analisar a Bíblia que o apóstolo Paulo tinha naquela época, para saber se ali dizia Jeová, Ou, no caso aqui, o tetragrama Yod e Vauê, ou Senhor, Kupioque, Kupitoque. E assim nós identificaremos quem de fato está deturpando ou adulterando a palavra de Deus, se são as TJs, as testemunhas de Jeová, ou os pastores e teólogos da cristandade. Vamos ver como a Bíblia Sagrada, tradução brasileira, apresenta esse versículo e para onde ela aponta. Conforme a imagem que está colocada aí no vídeo, Diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É interessante notar que o texto, em sua nota de rodapé, nos diz que esse versículo é uma citação direta do texto de Joel, capítulo 2, versículo 32. Vejamos agora como esta tradução, impressa pela Sociedade Bíblica do Brasil, apresenta o nome da pessoa a quem devemos clamar. Conforme a imagem 2, tá, irmãos? Que vai estar aí no vídeo. Acontecerá que todo aquele que invocar o nome de Jeová será libertado. Pergunte-se: se o texto de Romanos, capítulo 10, versículo 13, é uma citação direta de Joel, capítulo 2, versículo 32, onde consta o nome de Jeová, não seria mais razoável concluir que o Senhor do texto de Romanos, capítulo 10, versículo 13, se refira a Jeová do texto de Joel? Mas por que Paulo fala em Romanos, capítulo 10, versículo 9, sobre reconhecer a Jesus, mas no versículo 13, Paulo fala de Jeová? Porque Jesus, em hebraico, é Yeshua, que é a forma curta de Yehoshua, que significa Yehová, Yehová salva.
Assim, em português, Jesus significa Jeová salva. Portanto, quando invocamos em nome de Jesus a Jeová pelo nome próprio, reconhecemos tanto a Jesus como instrumento de salvação, quanto a Jeová como a fonte de salvação. Dessa forma, irmãos, invocamos o nome de Jeová para nos salvar. Por essa razão, Paulo cita Joel capítulo 2, versículo 32, no contexto de Romanos capítulo 10, versículos 12 ao 13. Tradução do Novo Mundo da Bíblia Sagrada. A tradução do Novo Mundo, irmãos, é uma das melhores, se não a melhor tradução fiel aos textos que foram escritos pelas mãos dos homens de Deus no passado. Como a palavra de Jeová foi inspirada originalmente, respeitando todas as regras gramaticais e a mensagem que ela realmente quer nos transmitir e que nos ajudam a chegar a Jeová em espírito e em verdade. Então, concluindo, irmãos, por Romanos capítulo 10, versículo 13, ser citação direta de Joel, capítulo 2, versículo 32, não precisaríamos concluir diferente do que o escrito pelo profeta, que o Senhor desse versículo seja Jeová. Atos capítulo 2, versículo 21. É também uma citação direta de Joel capítulo 2, versículo 32. E não é uma aplicação a Cristo, mas sim a Jeová, ficando claro que o nome ao qual devemos clamar é o de Jeová. Assim fica identificado quem está adulterando a palavra de Deus, os pastores e teólogos da cristandade. No texto hebraico original de Joel, irmãos, aparecem as 4 letras hebraicas que formam o nome de Deus, que equivale a YHWH. Esse mesmo versículo de Joel foi citado por Pedro durante o seu discurso no Pentecostes de 33 depois de Cristo, lá em Atos capítulo 2, versículo 21, Atos capítulo 2, versículo 32. Também em Sofonias capítulo 3, 9, Atos 2, versículo 21. Os manuscritos originais do apóstolo Paulo não existem mais. O nome de Jeová aparece quase 7.000 vezes nas cópias dos textos bíblicos originais do Antigo Testamento. Atualmente, poucas traduções não adulteraram estas passagens, trocando o nome próprio de Jeová pela palavra ou título Senhor. Jeová também, irmãos, é chamado de Senhor nas Escrituras. Por exemplo, em Apocalipse 11, versículo 15. Não existe nenhum texto nas Escrituras hebraicas que diga: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O nome Jeová não deve ser usado como se fosse um amuleto de proteção. Usar o nome de Jeová para a salvação está ligado ao conhecimento de sua pessoa e intimidade com ele, sendo necessário adorar a Jeová e viver de uma forma que o agrade, santificando a vida, se apartando do pecado, agindo diariamente no modo de se comportar como um cristão, também exercer fé nele, como diz Romanos 10, 14. Assim, invocar o nome de Jeová envolve mais do que saber o seu nome e usá-lo. Até um próximo vídeo. Não deixe de compartilhar, curtir e se inscrever. E os apóstatas, e os críticos, e os zombadores, e os invejosos vão à loucura com o nosso canal Acorda e Desperta.